E depois os meus colegas da academia fizeram-me uma surpresa, que é então o jogo que nós vamos jogar agora. Ou seja, vamos ter aqui tabelas com os momentos do golo e eu vou tentar prever o que é que vai acontecer nesses jogos com base apenas nessa tabela. Então, podem jogar comigo também. Força! Ok, então... exemplo 3. Uma vez mais, aquilo que me salta à vista é a quantidade de golos marcados pelos visitantes no final da primeira parte. Esta equipa também sofre muitos golos a meio da primeira parte e no início da primeira parte. Este é mais um exemplo de uma equipa mais ativa durante a primeira parte do que a segunda parte. Isto é relativamente raro de acontecer, é a minoria de equipas que é mais ativas na primeira parte e são as equipas que eu mais gosto de trabalhar, pelo menos tirar partido desta tabela, são equipas que são mais valiosas de tirar partido desta tabela. A outra equipa, mais uma vez, sofre, a principal altura em que sofre os golos é no final da primeira parte, o que casa na perfeição com a altura que os visitantes marcam golo. Por isso, eu desde logo diria um golo aqui para os visitantes entre os 30 e os 45 minutos. Mas eu diria mais, acho que, uma vez mais, então, os visitantes são uma equipa que mais ativa durante a primeira parte e os que jogam em casa sofrem mais golos na primeira parte, mas depois marcam mais golos na segunda, que é o normal, não é? Mas então diria o seguinte, este... já não diria que seria um jogo para ambas marcam na primeira parte, mas sobretudo pela quantidade de golos que a equipa da casa marca, que a equipa visitante marca na primeira parte, eu estaria a favor dos visitantes e não do ambas marcam, mas provavelmente dos overs também, porque... dos overs logo na primeira parte, porque dá-me a ideia que este é o típico jogo que não acaba só com um golo ao intervalo. E acrescentaria também um cenário que é o seguinte, eu ainda assim apostaria também num golo da equipa da casa aí na segunda parte, na parte final. A meio da segunda parte, vá tentar aqui perceber se está tudo à altura que eles marcam mais golos. A equipa, já está, a equipa que está fora, que joga fora, sofre sobretudo na primeira parte, não é? Ainda assim eu fico aqui com o golo da equipa da casa, até se calhar para tentar a reviravolta na meio da segunda parte. São esses os meus cenários. Siga! Olha, Manchester, é lá, ok, 4 golos na primeira parte, não é? Mas o Cardiff não marcou, eu lembro deste jogo, o Cardiff não marcou na segunda parte, ok, mas lá está. Estão a ver? Até esta altura, já sabemos que é o Manchester, não é? O Manchester tinha marcado 8 golos, era a altura do jogo que mais marcava golos, e voltou a marcar. E 2, não é? O 29, quase. Mas pronto, voltou a marcar nesse intervalo, também sofreu. Aqui há uma correção que é preciso ser feita. Eu disse-vos que o Manchester United sofreu um golo quando era mais provável de sofrer, mas isso não é verdade. Eu fui enganado pela proximidade destas duas barras. Os meus colegas da Academia das Apostas viram o vídeo, entenderam o erro e garantiram que nem eu ou qualquer um de vocês volta a cometer o mesmo erro. Então,
esta é a versão 2.0 da tabela dos momentos do golo. Agora nós temos para cada momento uma barra horizontal que nos divide claramente os vários momentos do jogo. Temos a primeira e a segunda parte bem divididas para ser ainda mais fácil podermos construir cenários, preparar os jogos utilizando esta tabela dos momentos do golo. Era mais um jogo que esta tabela nos daria um lucro considerável. Sim. Ótimo, ok. Próximo. Este vídeo já chegou ao final, mas ainda tem mais 4 vídeos onde me podem ver a analisar estas tabelas do momento de golo. Até ao próximo vídeo, um abraço.